Saudações, pessoas! A gente vai fazer esse vídeo aqui para falar hoje sobre atualidades, né? Conflito na Palestina. Então, ontem, né, dia 10 de maio de 2021, houve confronto entre os militantes do Hamas e o exército israelense, né? Houve uma troca de foguetes, né? Então, Hamas lançou alguns foguetes sobre o território israelense, que o conflito já vinha se intensificando há alguns dias, né? Então, a região de tensão histórica, que é o Oriente Médio, principalmente a Palestina, o Hamas lançou alguns foguetes ontem, né? E Israel, o exército israelense, que tem uma força muito maior, lançou um ataque contra a Cisjordânia, deixando 20 mortos, até então que a gente saiba, né? Sabe sobre 20 mortos, né? 9 crianças morreram. Então, assim, ó, essa é uma questão histórica, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a história desse conflito. Então, o importante a gente lembrar é o seguinte, né? É uma região ali sagrada para o judaísmo, pro cristianismo e pro islamismo. Então aquela região é sagrada para as três grandes religiões monoteístas. Então, caldeirão religioso muito complexo naquela região, né? E assim, a gente tem uma história assim, milenar de confrontos ali, de tentativa de ocupação do que a gente conhece hoje como Palestina. Então ela foi invadida pelos assírios, pelos babilônios, pelos persas, né, pelos macedônios e pelo Império Romano. É o próprio Império Romano, né, que vai dar esse nome, né, de Palestina. 7 séculos depois do nascimento de Cristo, os judeus serão expulsos, né, pelos romanos daquela região ali. E aí a gente tem toda essa bronca que envolve os territórios ocupados hoje, né? Israel cada vez mais avançando sobre os territórios palestinos e deixando apenas os palestinos ali na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Então depois a gente vai ter, com a ascensão do Islã no século VII também, a gente vai ter a ocupação desse território pelos árabes, né? Então depois a gente vai ter lá conquistas e reconquistas, né, dos cristãos através das cruzadas, conquistando os territórios de Jerusalém, Jerusalém sendo retomada pelos muçulmanos, né? Em 1516 a gente vai ter os turcos, né? O Império Turco-Otomano tomando conta daquela região que a gente conhece como Palestina, onde hoje está a Palestina e o Estado de Israel, né? E aí depois o mandato britânico, né? Ele vai até a gente vai ter estabelecer, por exemplo, ali o fim da Primeira Guerra Mundial, o final do Império Turco-Otomano e o mandato britânico sobre aquela região ali, e já uma tentativa, né, dos próprios britânicos de criar um Estado judeu naquele lugar ali, que seria a terra prometida de Abraão, né, para os seus descendentes, né, uma terra prometida aos judeus. Então aí é bem complexa a situação que envolve especificamente a Palestina. E aí em 1947, né, a gente vai ter pós Segunda Guerra Mundial, então os judeus serão perseguidos, né? O nazismo vai exterminar milhões de judeus na Europa e nos campos de concentração. A gente tem o surgimento do sionismo como um movimento forte para a criação do Estado de Israel, e aí a ONU em 1947 decide criar o Estado judeu, né? O Estado de Israel e o Estado árabe palestino. Os palestinos não aceitam a divisão do território e desde então começa uma série de guerras e conflitos, e notadamente todos eles vencidos por Israel. Então a gente vai ver agora no mapa aqui, só para ter uma ideia, né, de como é que historicamente foi a perda dos territórios que os palestinos tiveram. Então a gente tem aqui, por exemplo, lá as terras palestinas, né, em 1947, quando a ONU se reúne para fazer a conferência que cria o Estado israelense e o Estado árabe palestino, que os palestinos não aceitam e entram em confronto com Israel. E a partir de então a gente vai ter esse verde cada vez desaparecendo, né? Os territórios palestinos sendo ocupados por Israel. E aqui hoje o que resta na atualidade a gente tem aqui, né, a faixa de Gaza, espremidos na faixa de Gaza aqui, os palestinos e os territórios da Cisjordânia que estão desaparecendo, né? Porque uma técnica utilizada pelos israelenses é de construir assentamentos judaicos em terras palestinas, né? Então a gente tem o famoso e terrível muro da Cisjordânia, né? Que limita os contatos entre os israelenses e os palestinos, isolando os territórios da Cisjordânia, que foi condenado inclusive pela ONU. Então, assim, uma atualidade aí que vocês têm que ficar ligado, porque esse é o confronto histórico que mais aparece em prova de seleção, né? O confronto entre Israel e palestinos, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre, né, a partir ali das guerras árabes-israelenses, né, a partir de 1948, todos os conflitos que aconteceram e infelizmente continuam acontecendo, né, nessa região que é tão importante aí
no mundo e é um barril de pólvora geopolítico. Falou, gente? Um abraço e até a próxima.